A gente vai trazer agora mais detalhes sobre o caso do empresário que foi preso em Pedras de Fogo por estuprar uma jovem durante uma entrevista de emprego. David Martins chegou lá cedo para pegar todas essas informações e agora conversa comigo aqui no estúdio. Menino David, tudo bem, minha fera? Boa Como tarde. é que você tá? Boa tudo tarde, bem, boa tarde. Rapaz, você se deparou com essa história lá em Pedras de Fogo, né, David? Inclusive vai trazer mais informações. Ele já conhecia essa vítima, ela já tinha trabalhado durante um período por lá no ano passado, só que pouco tempo, e agora ele chamou ela para voltar. Foi aí que ela foi atraída até o comércio, não foi? E o que nós temos de novidade, primeiro boa tarde a todo mundo, é o vídeo da loja. Lembra que eu falei na minha primeira entrada que, como num passe de mágica, 16 minutos de gravação sumiram, ou o equipamento não gravou, a polícia não sabe. Ele disse na delegacia que essa câmera ela filma por frames, ou seja, ela só filma quando tem algum movimento na loja. E durante esse período que essa jovem fica na loja, essas imagens sumiram. Essas imagens só mostram um pequeno momento em que ela está sentada na frente da loja. Tem esse momento que ela está sentada, mas depois disso, a imagem não mostra, tá aí, bota exclusivo, que essa imagem é exclusiva da TV Correio. Ela fica sentada, então... Se essa câmera filma por frame, então essa câmera deveria ter registrado o momento que ela levanta, que ela conversa com ele no balcão, que ela entra na loja. Até porque está filmando todo esse momento, exatamente, porque está tendo movimentação. Então, não registra o momento que ela levanta, que ela conversa com ele no balcão e que ela entra na loja, e o momento que ela sai desesperada, após ter sido, né, o que ela acusa, ser abusada por ele. Então, percebam, a hora que ela está sentada... Volta mais uma vez a parte que ela está sentada, para a gente prestar atenção no relógio. Está aí, ó, 12:06. Sim. Então, mostra agora a outra parte onde ele aparece aqui varrendo a loja. 12:24. Pois é. Olha o tempo que a câmera fica sem filmar, sendo que tem movimento na loja. Outro Ele detalhe, entra, ela David, sai. Ele entra, a outra funcionária está aqui no balcão, a gente Isso. consegue ver. Porque Isso. outra informação que a vítima trouxe é que ele dispensou essa funcionária. Essa Exatamente. que a gente está vendo aqui no canto de baixo do vídeo. Claro que a imagem está borrada para não identificar nenhuma das vítimas, mas a gente vê que tem uma moça aqui no balcão. A vítima é essa de verde que está sentada no sofá. Essas câmeras, elas trabalham assim para economizar espaço, economizar energia. O HD, né, para não ficar cheio, não filmar 24 horas. Isso. Aí ela só grava quando tem movimentação. Inclusive aí, ó, o pessoal está se mexendo, a câmera está filmando. O acusado, o suspeito, ele entra ali na porta, tudo, a câmera está filmando. Só que, de repente, misteriosamente, ela para. Isso que chamou a atenção da polícia também, né, David? Muito, muito. A polícia está muito intrigada com esse período que não filma, porque não existem câmeras em outros setores da loja, existe apenas essa. Por que a câmera não filmou ela saindo da loja? Esse é o grande questionamento. E por que ele fechou a loja no horário do almoço, que não é comum? Conversei, eu estive na loja, Danilo, eu estive nessa loja hoje, essa funcionária estava lá. Certo. Pedi o contato de alguém da família, dos advogados, e outra pessoa apareceu que não se identificou, disse: aqui não tem informação nenhuma para você. E de forma bem ríspida eu me retirei, porque deu para perceber que eles não queriam colaborar. Essa loja, os vizinhos me contaram que essa loja ela não fecha para almoço. E ontem ela fechou. O que chama a atenção também, David, inclusive você trouxe a informação, é que ele tinha marcado outras entrevistas de emprego, ele desmarcou essas entrevistas de emprego, dispensou essa funcionária e as imagens das câmeras, se tivessem sido gravadas, podiam mostrar toda a dinâmica. Porque a denúncia que a vítima fez é que esse ato sexual contra ela começou aí no balcão. Então deve ter sido aí nesse sofá, próximo ao balcão. Ela disse que depois foi levada à força para o banheiro e nada disso as câmeras mostram. Exato. David, a gente tem um print, inclusive, de conversa que mostra o momento que ele chama ela para entrevista. Ó, fala bom dia e ela responde bom dia. Aí ele pergunta se ela ainda está procurando serviço e ela afirma que sim. E ele pergunta se ela pode conversar com ele, pergunta qual a disponibilidade, porque ele já a conhece, fica melhor. Até então, a conversa está normal, né? Ela acreditou que de fato era uma proposta de emprego. Ela disse que é verdade, que já o conhece, porque ela passou pouco tempo trabalhando nessa loja no ano passado. E aí ele reforça para saber qual a disponibilidade dela. E ela pergunta se tem que ir lá na loja. E ele marca o horário. Sim,
11h40 a gente conversa. E ele tinha outras pessoas interessadas nessa vaga. Ele tinha marcado uma entrevista para terça, uma entrevista para quarta, uma entrevista para quinta e uma entrevista para sexta. E no sábado ele iria escolher quem seria a candidata que iria assumir a vaga. Só que ele cancelou todas as outras, marcou apenas com ela e agora apareceu essa denúncia. Bora ouvir um áudio também que a gente tem, um familiar dessa vítima relatando o que aconteceu, bora ouvir. A mesma já tinha trabalhado lá por volta de mais ou menos 1 a 2 semanas, acho que acredito que foi o ano passado, certo? Quando foi na manhã de ontem, ele mandou mensagem para ela perguntando se a mesma gostaria de trabalhar, certo? Marcou o horário, dizendo que por volta de 11h40 ela fosse até a loja. Chegando lá, ficou aguardando o mesmo e em seguida que ele chegou, ele pegou e liberou a funcionária. No que ele liberou, ele já foi baixando as portas e já foi indo para cima dela com tudo. E como tem nas imagens, né, que as imagens que a gente tem, que está cortada, que foi cortada pelo mesmo, ela relatou pra gente que ele já foi pegando ela e já foi levando ela para o banheiro. E nisso, tirando a roupa da mesma, tirando, e ela pedindo, dizendo que não queria que parasse, não queria que parasse com aquilo. E ele consumiu o ato. É revoltante, ela não foi tão acolhida assim pela justiça, porque colheram o depoimento dela e mandaram liberar ela, certo? Precisou ir lá para ir atrás de fazer um exame de corpo de delito. Só assim que foi feito meio que uma justiça. A gente agradece a confiança da audiência do Correio Verdade, porque essa familiar da vítima estava acompanhando o nosso programa, viu a gente trazendo com exclusividade a história e quis complementar as informações como assim fez. O que chama a atenção também, David, é porque até o momento que ela saiu dessa loja, que ela saiu correndo desesperada, foi pedir ajuda, foi atrás da mãe, pode ter sido o momento em que o suspeito tenha editado essas imagens, apagado um trecho dessas imagens. Essa não é a suspeita da polícia. Justamente a suspeita é que o equipamento tenha sido desligado. Ele pode ter desligado. No momento que ele entra aqui na loja, ele vai para trás do balcão, ele pode ter desligado, porque dependendo do sistema ele não permite a edição. E ele autorizou a entrada da polícia e o acesso às imagens. Disse, não, pode ver as imagens. Ele foi preso logo em seguida, Danilo. No que a polícia foi informada do fato, ele tinha saído da loja, ele foi preso. Não daria tempo de editar. A suspeita é que ele desligou o equipamento quando ele chegou. O ato aconteceu, ele só ligou depois que ela foi embora, é quando ele aparece varrendo a loja. David, obrigado demais, viu, meu Prazer participar com você. Que é isso, meu irmãozinho. Muito bom ter você aqui no estúdio também. A gente continua acompanhando esse caso. Valeu. E claro que qualquer novidade se acompanha nos nossos telejornais